boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Nós estamos dando prosseguimento à parte segunda, capítulo 8, de O Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma. Nós estamos no subtítulo Transmissão Oculta do Pensamento. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, Norma. Sim, eu estou ouvindo. Né? Tá ok. Então, questão 419. Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta da espiritualidade. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é
que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. E Kardec acrescenta: desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Ou seja, meus irmãos, quando nos desdobramos no momento do sono, conversamos, colocamos nossas ideias, nossos pensamentos e também recebemos da espiritualidade informações que, ao acordar, trazemos como intuição. Assim, passamos a desenvolver essas ideias, essas orientações recebidas. No tempo certo, a espiritualidade transmite ideias que oportunizam o progresso da humanidade. Mas quando isso ocorre, essas ideias não são transmitidas a uma única pessoa, mas a várias pessoas aptas a darem a sua efetivação, dentro das suas limitações e dos lugares onde vivem. O espírito Miramês, ele aprofunda esse entendimento, lembrando que a filosofia espírita nos ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto. Tudo já está feito por Deus. Somos apenas instrumentos da divindade, para que fique mais visível o seu amor para com todos os seus filhos. E Miramês ainda acrescenta: os chamados espíritos sábios, ao se desprenderem pelas portas do sono, reúnem-se por consenso no ambiente que lhes é próprio. Ou seja, nós somos atraídos onde vibramos, né? Para conversações acerca daquilo que lhes interessa mais. Aí são expostas ideias que lhes parecem mais avantajadas, como as descobertas. E pode ser que nessas conversas surja o que falta para alguns deles, no sentido de descobrirem o que já está feito pela eternidade. Ao acordarem, lembram-se da chave que lhes faltava para completar o seu ideal. E como foram muitos que ali estiveram em assembleia, vindos de vários países, as descobertas, se assim podemos chamá-las, surgem simultaneamente em vários lugares do globo, uns mais atrasados e outros com certa dianteira. Tudo de acordo com a percepção de cada criatura e determinação do plano espiritual. Então, por exemplo, meus irmãos, no final do século XIX, foram desenvolvidos vários projetos para desenvolvimento da aviação, né? Que o homem pudesse voar. E aí, no início do século XX, Santos Dumont fez o primeiro voo lá em Paris, em 23 de outubro de 1906. Mas aí, os irmãos Wright, quando souberam da divulgação do invento do Santos Dumont lá em Paris, apressaram-se a revelar que já haviam construído uma aeronave antes, lá nos Estados Unidos.
que teve voo controlado por alguns quilômetros, desde 17 de dezembro de 1903. Então, sob o ponto de vista cronológico, é claro que os irmãos Wright, eles inventaram o avião primeiro que o Santos Dumont, né? Mas, como revelaram depois, de acordo com as regras estabelecidas pelo Aeroclube da França, né, o 14 bis do brasileiro Santos Dumont foi, sim, o primeiro avião da história. Então, Miramês ele prossegue aprofundando. Quando se dá uma descoberta em determinado país, mesmo que esse queira esconder suas façanhas, mesmo que as tranque com 1000 chaves, esse segredo, essas ideias se propagam. Primeiro, porque é a vontade de Deus. E segundo, porque podemos trancar tudo, menos o pensamento, que são forças livres, e esses chegam às mentes dos outros cientistas pela sutileza da natureza, que fará o mesmo com aqueles que os descobriram em primeira mão. Na pauta da vida imortal, tudo está criado. Podemos ser, quando já preparados, co-criadores, em alguns casos, sujeitos ainda às retificações, quando necessário. O mais é receita do Criador Divino, que tudo faz pela nossa felicidade. Portanto, somos apenas instrumentos. Quantos homens que fazem descobertas detêm-se no crescimento da intelectualidade e deixam que o orgulho os faça sentir melhores que os outros, deixando de lado o sentimento da humildade. Afastam-se do entendimento que não somos os grandes descobridores de nada. Somos apenas instrumentos da divindade. Tenhamos essa consciência para desenvolvermos ideias enobrecidas pelo esforço em conjunto e descobrir o que está descoberto, visando ao bem-estar das criaturas. Vamos avançar para 420. Podem os espíritos comunicar-se? Quer falar, Paulinho? Ô, Norma, se você quiser, o Vidal compartilhou na tela as questões, tá? Ah, tá bom. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Resposta: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Então, nós já vimos, meus irmãos, que o pensamento fala onde quer que seja, não é verdade? Neste caso específico, a espiritualidade refere-se à telepatia, não é? Comunicação em estado de vigília. Para que isso aconteça, é necessário que haja sintonia de pensamentos, de emoções e de fluidos. A gente pode exemplificar, por exemplo, casais, parceiros enamorados, né? Logo no início do relacionamento. É muito comum, às vezes, eles pensarem a mesma coisa, e quando um fala sobre alguma coisa, o outro em seguida completa: nossa, você adivinhou meu pensamento, né? E por que será que isso acontece? Porque a afinidade vibratória, né? A sintonia dos pensamentos. A harmonia que existe entre aquelas pessoas é resultante de sincera afinidade de sentimentos e de propósitos. Isso faz com que o outro consiga mais facilmente captar os pensamentos. Também ocorre entre irmãos gêmeos, por exemplo,
que têm muita afinidade e são muito ligados um ao outro. Eles também conseguem saber, às vezes, o que o outro pensa. E a mãe? Que dizermos nós da mãe em relação aos seus filhos, não é verdade? Portanto, quanto mais afinidade as pessoas têm, maior é a capacidade delas se comunicarem telepaticamente, estando em estado de vigília. À medida que formos evoluindo, essa habilidade de comunicação será muito mais natural e frequente em nossas vidas. Há irmãos que treinam essa possibilidade de comunicação, quando unidos por um propósito investigativo, não é? Então, combinam numa determinada hora e mesmo à distância, eles tentam captar a imagem que um está emitindo para o outro. Assim, vão verificando se houve sucesso na comunicação. O mais importante é nós nos aprimorarmos em evolução, né? Porque quando conquistamos a ampliação da nossa condição evolutiva, né, a nossa comunicação telepática também evolui. O pensamento adestrado é força divina, sem barreiras no universo. Aí Miramês nos fala que a comunicação é a vida. Como viver sem se comunicar? Deus nos legou esse dom para nos mostrar a beleza da vida e o seu amor para conosco. O Espírito irradia suas luzes ou suas trevas por onde para onde ele deseja, né? Convém entender que não vale a pena odiar e que, no lugar do ódio, devemos irradiar o amor em todas as direções, deixando surgir as ondulações da fraternidade universal que nos ajuda a sentir e a compreender o amor mais puro, na pulsação do amor de Deus, que acessa toda a sua criação. E numa nota de rodapé da questão 188 do Livro dos Espíritos, Kardec expande esse conceito, dizendo-nos que os espíritos informaram que o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido cósmico universal. Que nós possamos nos esforçar evolutivamente, né, para estreitarmos esse caminho em direção à condição de Cristos planetários, um dia vibrando no amor de Deus. E a questão 421, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia, não é? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Então, essa pergunta, ela tem relação com os exemplos que nós citamos na questão anterior, né? Dos casais, dos gêmeos e da mãe. São espíritos simpáticos, e é exatamente essa simpatia, esse amor, esse sentimento gostoso que existe entre as pessoas, que permitem com que elas estejam sempre conectadas umas com as outras, e essa conexão envolve também pensamentos. Elas têm certa afinidade de pensamentos, princípios e ideias, e é por isso que uma e outra consegue captar os pensamentos. É como se elas já estivessem se comunicando com a linguagem dos espíritos, ou seja, mente a mente, telepaticamente. Portanto, quando há afinidade entre os espíritos, eles não precisam estar fisicamente próximos um ao outro, até porque já sabemos que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e que esse fluido é o veículo de transmissão.
Um exemplo máximo que Chico Xavier nos deu é o amor da mãe, que no momento da sua aflição, rogando pelo filho, arromba as portas do céu e faz com que o seu pensamento chegue até o nosso Pai maior. Muita paz, meus irmãos. Ô, Norma, Olha, com Vidal. Fala, Paulinho. só lembrando, né, que tudo isso que você falou não é mediunidade. Não, não é São mediunidade. fenômenos anímicos, né? Anime. São próprios da alma, do espírito encarnado, e tem Isso. a possibilidade de comunicação. Então, a gente entra em sintonia, vai visitar um ou outro, vamos marcar uma visita, que a gente não paga Uber, não paga táxi, e se encontra e bate um papo mentalmente. Agora o Vidal vai dar continuidade. Isso aí. Boa noite a todos. Vamos passar para o próximo item: letargia, catalepsia, mortes aparentes. Pena que na época ainda não havia os fenômenos de quase morte. Seria muito interessante escutar as respostas do mundo espiritual da época sobre os fenômenos de quase morte. Passados mais de 100 anos, eu quis dar uma atualizadazinha médica sobre a questão da letargia e da catalepsia. Aí fiz uma pesquisa rápida, foi de fato rápida. Procurei olhar só sites médicos e vi que a coisa não é muito bem conhecida ainda não. Então, aqui no site da Reddor, o que é catalepsia? Catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade de movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, podem ser confundidos com a morte, pois a respiração também é afetada. Então, a catalepsia, pelo que eu vi nesse e em outros sites, ela pode ser focada em alguns órgãos, em alguns membros. Mas se ela for espalhada por todo o corpo, afetando até a respiração, são aqueles casos clássicos da literatura em que a pessoa é dada como morta e antigamente era sepultada. Hoje em dia, a medicina avançou o suficiente para que isso não aconteça. Mas ainda tem confusões. Eu, por exemplo, eu vi site médico que definia de coisas um pouquinho antagônicas. Outras definições aqui. A catalepsia, também conhecida como catatonia, é uma condição na qual os músculos do corpo ficam paralisados e rígidos, com uma rigidez tão intensa que vai lembrar uma pessoa que está morta, e por isso causa a impressão do rigor mortis. É uma condição neurológica, está presente em doenças neurológicas e psiquiátricas. Pode estar associado com Parkinson, epilepsia, etc., intoxicação por alimentos. Essa definição, aliás, eu nem ampliei aqui. Essa aqui eu não ampliei porque ela é contraditória, embora fosse no site médico, ela parece que não está errada. E já na letargia, o nome letargia é um nome mais usado na nossa linguagem comum. Hoje eu estou letárgico, eu estou mole, né? Eu estou desenergizado, eu estou fraquinho, mal tenho força para me mexer, estou sem forças. Letargia é o nome dado a um estado físico e a pessoa fica com seus níveis de energia abaixo do normal. Ela acaba por sentir uma verdadeira diminuição de suas capacidades mentais e físicas, mesmo que sendo que seu estado de alerta já não fica no mesmo nível. Então, a pessoa está aqui grogue. As doenças são sempre as causas são meio indefinidas. Vários tipos de patologia, anemia, doença endócrina, parasitose, outros falam em depressão, depressão atípica. Não parece um domínio muito bom do assunto passado tanto tempo. E vamos ver que as respostas do mundo espiritual da época não são muito diferentes das que nós sabemos hoje, não. Pergunta 422. Os letárgicos e catalépticos, em geral, veem e ouvem
o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Eu conheci um caso, uma senhora impressionante. Ela teve uma doença neurológica e ficou em coma, eu acho que 3 ou 4 meses. Ela era dada como causa perdida e os médicos conversavam em volta dela, dizendo que era melhor suspender os aparelhos. E ela me contou que ela escutava tudo. Ela não perdeu a consciência em momento nenhum, mas não conseguia manifestar essa consciência que o corpo estava incapacitado. Uma resposta do mundo espiritual é exatamente essa. Não, não é pelos olhos e ouvidos, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Era o caso dela. Ela tinha consciência de si mesma e do que acontecia à volta dela, mas não conseguia dar uma piscada de olho. A pergunta de Kardec: por que não pode se comunicar? A resposta é óbvia. Porque aí se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa a mais que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Era o caso dela. Ela não me definiu como nenhuma dessas duas situações, ela falou como sendo um coma. Muito bem. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte, e voltar depois a habitá-lo? Essa pergunta aqui, ela dá margem a digressões, chega a ser perigosas. Ele faz uma distinção forte. Na letargia, o corpo não está morto, porque há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Aliás, tem aquela definição, né? O corpo não morre porque o espírito sai do corpo. O espírito sai do corpo porque o corpo morre. Então, enquanto o corpo vive, o espírito está ligado a ele. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, que nós sabemos que em casos extremos, como suicidas, por exemplo, né, o espírito ligado àquele corpo tem que esperar a desagregação da matéria para que os últimos laços se rompam. Tal é a ligação, tal a força da ligação que existe entre eles. Os laços que prendem um outro, em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação. Então, só quando isso acontece que a separação é integral. E o espírito não volta mais para o seu envoltório. Essa é o ponto forte aqui. Depois, de fato, da morte real, o espírito não volta. E ele completa: desde que um homem aparentemente morto volve à vida, e que não era completa a morte. Bom, o caso assim que já deve ter vindo à cabeça de todos é de Lázaro, né? Afinal, pelo que está dito aqui, se Lázaro volveu à vida, é porque a morte não era completa. Ainda havia alguma ligação entre o espírito e o corpo físico. E que o Jesus fez foi recompor essa ligação e tornar possível que o espírito voltasse a atuar plenamente sobre aquele corpo que estava incapacitado, mas não completamente morto. Hoje em dia, com o avanço da medicina, essa discussão sobre quando o corpo está morto ou não, ela foi muito aprofundada. Muito aprofundada. E nós estamos... o status atual é definir a morte cerebral,
que acontece o inverso. O cérebro está morto e o corpo está vivo. Aí a medicina diz, não tem mais jeito. Virou um vegetal. Mas, uma vez identificada a morte cerebral, além da morte tradicional, o coração parou de bater, etc., etc., o corpo está morto. Mesmo assim, quer dizer, mesmo assim, né? Mesmo assim, não na morte cerebral ainda, mas nos casos do coração parar de bater. A medicina desenvolveu técnicas de ressuscitação. Então, hoje, o coração parar de bater durante 5 minutos não quer dizer que não possa haver a ressuscitação. E aí, as pessoas que voltam trazem relatos muito interessantes daquelas experiências de quase morte. É comum relatar em luzes, o túnel, encontrar alguém com aparência boníssima, que acolhe, que encaminha, que conversa, que orienta, e alguns ainda são dado o direito de escolha. Você quer voltar ou você quer permanecer aqui? A tendência de muitos é permanecer. Os que vão, quer dizer, claro, a gente não sabe, né? Os que permanecem, a gente não sabe se permaneceram porque escolheram ou porque não tiveram nem essa oportunidade, morreram mesmo. Os que voltam, muitos voltam com relutância, escolhem voltar por causa dos laços, por causa dos parentes, das pessoas que dependem dele, mas voltam com relutância porque eles têm uma percepção de que a vida do outro lado é melhor do que a vida daqui. Por isso é que teria sido muito interessante se, naquela época, já tivéssemos relatos de quase morte e Kardec pudesse perguntar sobre isso. Mas, pela resposta, o que fica basicamente é o seguinte: há um momento em que é irreversível. Não tem mais jeito, não tem mais como retornar. E com os recursos da medicina atual, existem situações em que isso é um fato concreto e muitos têm essa oportunidade de voltar. Observe que, para surpresa minha, apesar da medicina, na época, não ter esses recursos, aqui já se previa algo parecido. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem. Kardec tomou cuidado, prestes a se desfazerem, não totalmente desfeitos, e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Aqui não é uma EQN. Morreria, né? EQN, pelo menos em termos de... Não em termos de morte cerebral, a morte teria acontecido. Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Agora começam as coisas interessantes. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhes falta para manter o funcionamento dos órgãos. Quer dizer, principalmente no estado de letargia, que é uma desvitalização extrema, que pudesse levar a essa situação, o que está havendo aqui é uma transfusão de fluidos vitais. Você recupera... Aliás, ao falar sobre isso, lembrei até daqueles casos de prorrogação do tempo de vida, né? Como o próprio Divaldo. O Divaldo ganhou tempo porque renovaram os fluidos vitais dele. Renovaram a carga, deram uma recarga nele e ele está aí vivo. Era para 10 anos, já está aí há mais de 20 depois disso. Mas já na época estão, então, atribuindo ao magnetismo esta possibilidade. Não o magnetismo dos ímãs, é óbvio, não? Mas o fenômeno magnético que se manifesta nos casos espíritas, espiritualistas, como sendo uma maneira de dar essa recarga, devolver vitalidade ao corpo, para que ele possa recobrar-se e voltar à consciência plena. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento.
por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Avançou, mas pelo visto não está tão avançada ainda não. Provável que aqui existam fenômenos espirituais envolvidos. Difere, e por isso a turma não dominou bem a coisa, porque não reconhecem. Difere uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Bom, esta definição em relação ao que nós pesquisamos hoje, que vimos ali, ele aqui está falando, está classificando como letargia aquele caso extremo onde a vitalidade desaparece, a pessoa desmaia, entra em coma, não consegue mais reagir em nada. Mas isso é graduado, né? Eu posso dizer que hoje eu estou meio mole, hoje eu estou molengão, hoje eu estou sonolento, né? Eu só estou letárgico, numa graduação que não dá para confundir com morte. Então, o que ele está dizendo aqui é aqueles casos extremos em que, aí sim, vai ter aparência de morte. Na catalepsia, fica localizada. É isso aqui nós vimos, comprovamos na pesquisa médica atual. Isso eu não sabia. A catalepsia pode ser localizada a membros, a parte do corpo, cabeça, pernas, braços, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Então, vamos conceituar isso aqui melhor. Aqui é o inverso. Aqui ele já achou que catalepsia não se confunde com morte, porque ela é parcial. Mas ele não entrou no caso em que ela é extensa, né? Em que ela atingindo todos os órgãos não, né? Todas as partes do corpo, vai se confundir com morte. É claro que se o meu braço fica incapacitado, minha perna fica paralisada, a cabeça, eu posso perder a fala, mas eu estou ali, o resto do corpo está se mexendo, então por isso não se confunde com a morte, só se ela for generalizada. Nas definições, numa das definições, eu vi duas aqui opostas, mas numa delas, que eu achei a mais séria, fala, inclusive, numa contratura muito forte, que lembra o rigor mortis. Os músculos se contraem e entram em rigidez, tipo rigidez cadavérica. Então, a perna, o braço, fica imóvel porque ele está em estado de total rigidez. Agora, aqui é uma coisa para a gente raciocinar também. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, magnética. Então, de novo, ele usou a palavra magnética. Natural para ele deve ser causa médica, né? Causa fisiológica, a letargia. Fui me desvitalizando, se bem que isso aqui pode ser também um vampirismo avançado. Talvez não ao extremo de levar a confundir com morte, mas uma pessoa vampirizada perde vitalidade. Isso ele não entrou nesse mérito, talvez para não assustar, né? Era talvez cedo demais para falar em vampirismo nesse ponto, mas a letargia pode ser um sintoma de vampirismo, pensando aqui no caso agora, com certeza, em graus variáveis. Mas eu achei interessante ele separar a catalepsia como podendo ser por causa magnética. Não é bem aquela causa magnética que ele falou aqui em cima, como aquela que permite a revitalização. Que na catalepsia não é uma questão de vitalidade exatamente. Então, a impressão que me deu é que quando ele fala em causa magnética, ele está falando de outra coisa. Aí, que outra coisa pode ser essa? O que nós sabemos sobre desdobramento? Quando o corpo etérico se desdobra tão bem, a parte que não tem que ser completa, a gente fica imaginando aqui. E se for, por exemplo, a perna entrou em estado de rigor mortis, perdi a função dela. Talvez seja um caso em que o duplo etérico correspondente à perna, junto com a parte astral correspondente à perna, se desdobraram e aí eu não consigo mais comandar essa minha perna.
Vamos lembrar que aqueles casos de atrofia dos membros em fetos, devido à talidomida, a explicação era essa. A talidomida promovia um afastamento dos corpos sutis, tá? E o corpo físico não se desenvolvia, atrofiava nas extremidades. Por isso, a talidomida tem problema as deformações por injeção da talidomida durante o parto, elas se manifestavam por atrofia de pernas e mãos. E a explicação que a Ramadiz dá para a talidomida é esse afastamento forçado pelo remédio das extremidades, dos membros, pernas e braços. Então, quando aqui eles falam que a catalepsia pode ser magnética, é fácil associar com essa explicação que a Ramadiz dá para as deformações do mau desenvolvimento do feto devido à ingestão de talidomida. Então, se por algum motivo, entra no mérito, tá? Nós fizemos um desdobramento das pernas, é estranho isso, né? Não consigo imaginar que motivo seria esse. Mas o que se esperaria seria essa, perdi o controle delas. E aí, magneticamente, isso pode ser corrigido. Não exatamente por vitalidade, mas por reacoplamento. Não são fenômenos frequentes. Eu nunca vi nenhum caso de catalepsia. Ficar letárgico é mais comum, mas não em caso extremo. Mas abre para nós aqui uma possibilidade de atendimento. Se acontecer de aparecer em algum centro espírita um paciente que tenha episódios catalépticos, né? Talvez um passe ajude muito a esse reacoplamento. Muito bem. Alguma pergunta? Essa parte aqui, eu acho que dá margem a gente conversar um pouquinho. Se alguém trouxer alguma dúvida, experiência, diga. Quando a gente lê literatura de André Luiz, ele expõe, de uma maneira geral, que a encarnação é a ligação de molécula a molécula do espírito com o corpo. E a desencarnação é o inverso, é o contrário. É quando as ligações, né, entre corpo e espírito, que é comumente chamado de laços, né, elas vão se afrouxando, porque vão perdendo vitalidade, até se desfazerem por completo. Isso, é um desentranhamento, né? No nascimento, o corpo astral do espírito reencarnante, ele se entranha com as células que estão, aliás, não é mais do que isso, né? As células vão preenchendo o molde que é o corpo espiritual. Na desencarnação, é um desentranhamento. Diz André Luiz também, né, que a sede principal de localização do corpo astral no físico é através do sangue. Mas os laços mais fortes, os últimos a serem rompidos, estão nos chakras, entre os chakras e os plexos, até romper lá o cordão de prata. Para quem tiver interesse sobre isso, a melhor referência que eu tenho é aquele livro de Atanagildo, onde ele descreve como foi o desencarne dele, passo a passo, laço a laço, o que ele foi sentindo. Daí a gente dá para ter uma ideia de que, em algum momento, a coisa é reversível e, a partir de um certo momento, não mais será reversível. O que eu disse que pode ser um pouco polêmico é que, se a gente acreditar piamente em milagres de Jesus, pode dizer, não, mas Jesus era Jesus. Mesmo que já estivesse acontecendo a desagregação dos órgãos, Jesus pode tê-lo ressuscitado. Então, não é uma conversa boa para se entrar, não, sabe? Porque tem aquela outra história que os milagres de Jesus não derrogavam as leis divinas, as leis naturais.
Eles apenas aplicavam ela de formas que nós não concebemos. Então, eu ainda prefiro acreditar que, no caso de Lázaro, havia uma possibilidade de reversão com a ação de alguém com um magnetismo tão forte. Diga, Paulo. O Sérgio quer dar uma palavra? À vontade, eu vou então tirar aqui a apresentação e vou voltar para o modo visual com vocês. Fala, Sérgio. Boa noite para todos, né? Parabéns, Norminha, parabéns, Vidal, excelente, como sempre, muito bom. Obrigada, Sérgio. Muito, muito bom. Eu quero só trazer aqui um aspecto que é uma associação de ideias a respeito da histeria, né? 1900, a partir de 900, quando começa a florescer, né, na Áustria a questão da psicanálise, a questão da histeria era a questão tratada nos principais centros, né, médicos relacionados com problemas psíquicos na Europa. Um dos locais mais famosos era o Hospital Salpêtrière, na França, né? E lá eles usavam, para a questão da histeria, era usado muito a hipnose, né? Porque o que acontecia é que, na Europa, em geral, né, mulheres, notadamente, depois foi-se saber que homens também teriam essa situação da histeria, elas apresentavam fenômenos, é assim que se define, elas apresentavam fenômenos corpóreos que não eram compatíveis com os exames médicos que eram feitos. Então, por exemplo, era um braço que era paralisado, era uma perna que o sujeito não conseguia movimentar, tinha-se até uma cegueira que não era explicável, uma surdez e tudo mais. Então, o que usou-se, né, através da hipnose, o nome do médico francês, que eu deveria saber, porque falo nele quase todo dia, mas agora me deu um branco, eu vou depois falar. Então, o Freud foi até fazer um estágio com ele, porque a doença da psicanálise é a histeria. A doença do Jung, né? Eu falo sempre no Jung porque Joana de Ângeles toda a sua obra espiritual psicológica, a principal linha de raciocínio dela é a psicologia junguiana. Já é um outro tipo de... Jung já era um psiquiatra, Freud era neurologista, né? Então, quando fala na catalepsia e podendo acontecer em partes do corpo, né, a gente vai levar em consideração a força da mente. E se nós levamos em consideração a força da mente, nós podemos fazer uma associação com a obsessão. Então, é interessante esse aspecto trazido pelo Vidal, né? Porque, já que eu dei essa volta toda para dizer o seguinte, o que eles faziam? Eles faziam uma hipnose. Com a hipnose, né? Tanto hipnose como, por exemplo, o choque, a gente já sabe que o choque dado ao doente mental, e aquele doente mental carregado de energias negativas trazidas pelos seus obsessores, como os obsessores estão com o seu corpo sutil, o choque se propaga de forma muito grande naqueles que estão no entorno. Então, afastava, e daí aquele estado assim de prostração que tranquilizava. Qualquer coisa que acontecia ali fazia com que houvesse esse afastamento. Então, eu estou fazendo essa analogia para dizer que essa paralisia ela é muito bem correlacionada, vai ao encontro, e não contrária a absolutamente nada, das questões espirituais. Daí ter todo o sentido, um tratamento, um trabalho espiritual, que o Vidal lembrou da possibilidade de alguém chegar ao centro espírita, e o tratamento será todo no mental, todo correlacionado ao mental. Obrigado, Paulinho.
Obrigado, Vidal. Obrigado, Norminha, mais uma vez. Hein? Obrigada, gente. Muito obrigada. Seria o Charcot, o médico francês? Exatamente, Paulinho. Você conseguiu salvar a minha noite, que eu ia ficar me lembrando, ia pegar no livro, sabe aquele nome que falta? Foi Charcot. Então, Charcot trazia isso. Ele mostrava, porque ele conseguia, através da hipnose, fazer com que o sujeito tivesse novamente um movimento. Quando ele cessava, voltava a ter aquela questão. Então, era algo correlacionado com a mente, né? E a palavra histeria, que vem do grego, ela significa que, daí a questão da mulher, que é um útero que se movimenta. Os gregos até aceitavam essa ideia, o útero se movimentando ao longo do corpo e podendo apresentar essas dificuldades pelo corpo todo. Daí o hister. Então, Sérgio, para fechar, a prece é sua. Bom, quero agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, a São José, Mestre Ramatiz, querido amigo, a Paulo de Tarso, que inspirou o nosso querido Paulo para fazer esse grupo. Eu quero agradecer mais uma vez de nós podermos estar aqui num sábado, desfrutando de todas essas informações, tendo essa energia extraordinária que transpassa com uma facilidade enorme a tela e chega aos nossos lares. E aí nós ficamos com o coração em paz, com tanto aprendizado que os amigos espirituais nos fornecem através desses nossos irmãos tão estudiosos. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, que as pedras do caminho sejam tão pequenas que a gente nem note e que tenhamos muita saúde. Graças a Deus.